A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Meus irmãos, já tive aí hoje pela manhã. Que Deus dê uma boa semana a todos. Muito obrigado pelas novas inscrições. Que Deus possa abençoar a nossa semana, prover as bênçãos que tanto aguardamos, né? E possivelmente também mudança de vida para todos, saúde e prosperidade. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve aí no meu canal, né, meus irmãos? Deixa aquele like, comenta assim que possível. Gosto de estar vendo o carinho de cada um, a posição de cada um. E que Deus abençoe grandemente essa força que vocês me dão. Meus irmãos, estamos aí começando uma segunda-feira. Uma segunda-feira aí com notícias boas, pode-se dizer, diante desse processo. Vamos firmes, né? Unidos fazemos uma aliança muito maior para conosco e para com o mundo, né? E, meus irmãos, vamos lá, né? Tem bastante coisa aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Vamos começando. Bom, gente, eu vou, referente ao vulcão, né? Eu também colhi alguma coisa e vou estar dizendo para vocês. O vulcão na ilha La Palma, na costa leste, estava causando um destacamento de terra. Se todo o pedaço de terra do tamanho de Manhattan, Nova York, se separasse da ilha e deslizasse para o Oceano Atlântico, um tsunami seria gerado. Esse tsunami atingiria a costa leste dos Estados Unidos 7 horas depois, possivelmente inundando vários quilômetros na costa dos Estados Unidos, sob dezenas de metros de água e destruindo quase tudo em seu caminho ao desembarcar. No lado oposto do mundo, a China, a barragem de Três Gargantas e Danjanghikil, acho que é assim, né, gente? Estavam subindo enquanto havia terremotos em Gifu, Japão e Índia, causando destruição significativa. A notificação para definir compromissos de troca e resgate ao nível 4 ainda é esperada durante os próximos dias após os eventos de sustos da DEFCON 1. Com a paralisação do sistema bancário, à medida que as ordens de bloqueio nacional entraram em vigor, você foi aconselhado a guardar pelo menos 2 a 3 semanas de dinheiro, mantimentos e suprimentos essenciais. Ainda falando sobre o mundo, a escassez de CO2 pode cancelar o Natal. Um alerta de um grande fornecedor de aves. A falta de gás dióxido de carbono, CO2, significa que os jantares de Natal podem ser adiados, disse o proprietário do maior fornecedor de aves do Reino Unido. Um aumento acentuado nos preços do gás fez com que 2 grandes fábricas de fertilizantes em Desailly e Sheraise produzissem CO2 que produzem CO2 como subproduto, fechassem, prejudicando um fornecimento para a indústria de alimentos. Bom, meus irmãos, referente a esse contexto global aí, eu gostaria de trazer, né, a respeito, tem muita coisa falando do vulcão e tudo, né, mas há um período de muito mais, como é que se diz, pânico ao povo lá dos Estados Unidos, né, por conta de ser desse vulcão possivelmente estar... Só um minutinho, irmãos, perdão. Desse vulcão possivelmente estar aí com essas novas atividades. Então, aguardamos em nome de Jesus, né, que não cause nenhum problema de tal magnitude a ponto de ocorrer um grande tsunami, né? Pois isso vai prejudicar a ilha de Manhattan, ilhas de Nova York. Então, vamos orar, né, meus irmãos? Apesar de que algumas passagens da qual a gente pode ler em Apocalipse 8:8, não quer dizer que seja exatamente aquilo, né, meus irmãos, mas esse vulcão tem uma atividade muito misteriosa e eu acho que é o momento de orar, né? Observamos as notícias e podemos ver que ele pode sim transformar tudo em uma grande catástrofe e fazer sim uma grande parte da profecia apocalíptica, mas pode ser que não tenha nenhuma relação,
Mas enfim, né, meus irmãos, vamos orar para que seja um momento que nós sabemos que é complicado e delicado, mas que não traga essas grandes catástrofes a esse povo, né? Bom, e referente à China também, né, essa barragem, Três Gargantas, vamos lá, né? E-mails são confirmados começando a sair com contas anexadas com reforma monetária. Eles estão indo do maior para o menor. Meu contato deve receber alguns e-mails amanhã, terça-feira. Os compradores soberanos começam os fechamentos amanhã. Eles estão fechando a semana toda. Começando com os títulos alemães, depois dragões amarelos e assim por diante. Contratos com o Departamento de Operações e Defesa estão previstos para começar a sair amanhã e essa será uma semana fantástica. Novamente, né, irmãos, novas posições com Yellow Dragons e German Bonds, né, que são os bônus alemães e os títulos do dragão, que na minha opinião, eles já estão todos líquidos, né? Na verdade, eles só estão aguardando a autorização de movimentação de fundos, inclusive até alguns grupos na Europa e Ásia, chuto eu, que já estejam conseguindo movimentar esses fundos, né, gente? Mas é um pequeno grupo de pessoas que está à frente disso daí, isso chegou para mim essa manhã. Vamos ver a que ponto dessa escala de nível de cascata isso pode chegar ao nível 4, que é a maioria das operações globais. Então eu estou aguardando, eu sei que todo mundo está aguardando, mas temos que aguardar com fé, porque não temos nenhum poder sobre isso, não temos nenhuma forma de avançar ou retroceder sobre esse evento, né? E o que eu estudo e o que eu vejo dia a dia é que esse acontecimento, ele depende muito de alguns eventos, né? E o principal é tornar o mundo de uma forma mais unificada, né? As moedas digitais, o lastro-ouro e assim por diante. E o retorno de Jesus, né, meus irmãos? Embora muitos não acreditam, né? E muitos me perguntam, o que tem a ver isso com o retorno de Jesus? Ou o que isso tem a ver com fé, com religiosidade, né? Meu irmão, acorde e pense bem, porque você está diante de uma oportunidade que você está vendo que tudo que está acontecendo está mexendo em escala global. Então, tudo que mexe com escala global está afetando tanto você aqui, quanto um ser humano lá na Arábia Saudita, lá na China, lá nos Estados Unidos. Todos estamos afetados. Então, precisamos observar e começar a entender qual é esse processo. E os sinais vêm do céu, meus irmãos. Como eu digo a vocês todos os dias, o retorno do nosso Criador está próximo. Nós vivemos isso todos os dias da nossa vida. Muitas pessoas ainda não entendem isso, mas querem entender. E é uma coisa muito complicada, mas a gente precisa abrir primeiramente o nosso coração para a verdade e as coisas que fazem sentido à nossa vida. E você vai ver quando você tiver uma comunhão espiritual com Deus mais aflorada, depois de muito exercício de meditação, depois de muita entrega, muito entendimento, pedir muito a presença de Deus na sua vida, você vai começar a sentir a presença de Deus na tua vida. Fora as bênçãos que você já vai trazer para a tua vida anteriormente a isso, né? Pois um passo para com Deus é um passo para a vitória, é um passo para a liberdade, é um passo para a salvação. E a gente precisa seguir estes passos, meus irmãos, para entender o processo de tudo, até mesmo das operações, né? E Deus dá discernimento para nós, meus irmãos. Deus dá. Vocês podem ter certeza. Tem aqui mais algumas novidades, né? Vamos ao lado da economia, né? O sistema está perto de implodir. As máquinas de impressão e manipulação do Federal Reserve chegarão ao fim mais cedo ou mais tarde. Nossa economia está baseada em dívidas, digo a economia dos Estados Unidos, e é impossível pagar a dívida ou nossa moeda acabaria. Essa é a essência do esquema de Ponzi. Alguns segmentos do mercado de títulos começando a ficar cada vez mais nervosos
com o resultado do debate sobre o teto da dívida, cuja data limite deverá cair em algum momento entre o final de outubro e início de novembro. Isso pode nos dizer muita coisa sobre o reset global. Esse próximo drama, em particular, poderia prosseguir nas próximas semanas e meses. Os bancos centrais agora estão totalmente expostos, basta olhar para os líderes na marcha superior e você verá que eles saquearam o sistema. A economia dos Estados Unidos não é frágil, está realmente podre, e a podridão está centrada na Casa Branca e no Federal Reserve. Este é o momento mais abertamente manipulado da história. Não podemos comparar com 2007 como os dias de hoje. Naquela época tínhamos déficits comerciais muito menores e ainda tínhamos capacidade de manufatura. E o FED também não estava imprimindo 120 bilhões por mês para sustentar os mercados naquela época. Que país cheio de dívidas nos tornamos? Uma oligarquia com impressão ilimitada de dinheiro do Federal Reserve Bank para ajudar os ricos a ficarem mais ricos. Quase 30 trilhões em dívidas, e o Congresso quer adicionar mais. Eles riem sobre não haver possibilidade de pagar por isso. Os tolos falam de ter a moeda da reserva do mundo e imprimir até o infinito como solução. A inflação está disparando e as cidades de tendas estão por toda parte agora. Nossa ganância nos matou. Milhões estão vivendo além de suas posses e enterrados em dívidas. Dinheiro de helicóptero e não precisa mais trabalhar. Bem, estar em guerra em uma escala nunca antes imaginada. A enorme bolha imobiliária estourará em breve e levará tudo consigo. Os mercados de ações despencarão à medida que os vendedores se dirigirem para as saídas. O Federal Reserve irá imprimir e anunciará mais, mas depois de um pequeno estalo, ainda mais, os vendedores retornarão. Estamos fritos, prepare-se de acordo. A hiperinflação está chegando. Se você não tem uma fonte confiável de alimento, já está em apuros. A economia pode estar se expandindo, mas se sua carteira não estiver magra quanto no passado, não parece que a economia está se expandindo. A dívida do governo dos Estados Unidos atualmente é de 29 trilhões. Se dividirmos isso pela população total da América, teremos um número de 86.293 dólares por cidadão. Esse é o peso da dívida nacional que cada americano tem que arcar e continuará aumentando porque os Estados Unidos têm uma dívida cada vez maior. Para entender o problema da dívida americana, precisamos olhar para a história da dívida na América. A complexibilidade não torna a dívida nacional uma questão irrelevante. O escopo dos empréstimos da América importa muito. A dívida do Federal Reserve dos Estados Unidos subiu de 17 trilhões para 29 trilhões hoje e está crescendo a uma taxa de mais de 1 trilhão por ano. Agora que vimos como a dívida atingiu esse nível perigosamente alto, vamos examinar o motivo. Até agora, demos apenas uma olhada superficial. O que realmente acontece é que a receita tributária é uma das principais fontes de arrecadação de receitas para as despesas de qualquer governo. E quando você dá um corte de impostos, está basicamente reduzindo sua receita tributária. Quando você reduz a receita tributária, você reduz o dinheiro disponível para gastar nas despesas públicas. Você pode ver a falha no sistema agora? As corporações e os super ricos que tiveram um corte dos impostos do governo acabaram dando um empréstimo ao governo dos Estados Unidos. E agora o governo dos Estados Unidos deve a eles não só o empréstimo, mas também os juros desse empréstimo. De acordo com as estimativas do governo, só o custo total de corte de impostos é de 1,6 trilhão. Isso significa que o governo precisa levantar um montante equivalente de dívida para financiar os gastos do setor público. Portanto, como resultado de gastos excessivos, cortes de impostos para ajudar os super ricos, a economia dos Estados Unidos agora está com uma dívida enorme de 29 trilhões, que continuará a aumentar. O povo dos Estados Unidos, que é o contribuinte, precisa entender isso antes de voltar na próxima vez. Nossa dívida nacional já é perigosamente alta e até agora nenhum governo ou candidato deu uma solução viável para o problema da dívida, a menos os programas de assentamentos globais e perdão de dívidas.
Bom, irmãos, eu quis trazer um pouco a questão dessas dívidas dos Estados Unidos, né? Porque tudo vai começar lá, né? Inclusive, eles se auto-perdoarão diante dessa dívida, e isso virá diante também dos anúncios de jubileu da dívida, né? Perdão da dívida global, como muitas pessoas veem, né? Será derramado, para mim, essas tranches que já foram distribuídas para o Tesouro, elas serão para isso também, né? Quitarão essa dívida, financiarão a quitação de dívidas de outros países também. Isso pode ocorrer com o Brasil e outros países, né, meus irmãos, a partir do momento que for anunciado lá nos Estados Unidos. Ainda não sabemos se esse é parte de um evento da nossa história e será histórico, né, a partir do momento que isso acontecer. Não podemos prevê-lo, assim como o Global Currency Reset, mas podemos especular que há movimentações em torno disso, e eu acredito que nos próximos meses, ou talvez neste ano ainda, ou no próximo, veremos aí um possível perdão de dívidas universal para com o mundo. E isso virá por parte dos Estados Unidos anunciando primeiro. A partir do momento que veremos Estados Unidos posicionados e anunciando e se fazendo o comprometimento do qual já vem falando há alguns anos, nós veremos isso para com o resto do mundo, né? Como eu disse, não há como prever, somente como especular, né? Mas esse processo é real e acredito que todos aqui, inclusive eu, veremos isso, né? Meus irmãos, tem aqui mais algumas novidades, vamos lá. Acerca da rede militar, né, gente? Informações importantíssimas. As informações são para o início dessa semana, quando finalmente os FIPs, multas e penalidades, forem terminados. É hora do T4 começar a festejar, porque nunca passamos por este processo na liberação do RV. O processo de liberação está se movendo para o início, Start Shotgun em Tier 4, iniciando apenas há dias agora. Definitivamente, é hora de começarmos a olhar para o futuro do término de tudo isso. Algumas equipes estão celebrando pagamentos de FP. Multas e penalidades foram pagas nas contas de pagamento FP nas últimas 36 horas. Os fundos de pagamento FP começaram a ser pagos e posicionados em contas de pagamento já há 36 horas. Isso está ocorrendo desde sexta-feira, e nós nunca chegamos a este lugar antes de os Paymasters para FP serem financiados. As boas notícias podem começar a surgir, nossos caras estão dizendo. FIP Paymasters há 48 horas de realizar o downstream de fundos. FIP Paymasters, bancos envolvidos, estão pagando e transferindo fundos para o FP e contas de liquidação judiciais, agora mesmo e legalmente, terão um prazo de 48 horas para finalizar esse pagamento, chamado downstreaming de fundos para contas, para posicionar os fundos da conta para acesso pelos destinatários FP. Seguidos das liquidações judiciais e pacotes de prosperidade, quando o Shotgun começar, notificações T4 serão emitidas. São esperadas a partir de agora, a qualquer momento, e ainda são esperadas em setembro. Referente aos bônus alemães que já começaram a ser pagos, continuam sendo pagos, e a liquidez já está totalmente acessível aos bancos Paymasters para possíveis detentores dos mesmos. Silenciosamente nos bastidores, desde quarta à noite, os bônus alemães, o primeiro pagamento de muitos títulos, estão pagando e seus recebedores começam a obter quantias de fundos. Com recebedores de títulos alemães saindo dos Redemption Centers sobre NDAs, como de fato aconteceu, fomos capazes de conversar com 2 contatos detentores de títulos de nosso meio e muito mais com eles, nossos caras estão dizendo, todos ficando de fato quietos sobre NDAs. Isso foi relatado de domingo para segunda, e estão dizendo que muitos detentores de títulos estão sobre leis de mordaça, estão quietamente deixando centros de redenção, com fundo móveis para gastar, com cartões à disposição agora. Estamos relatando que isso nunca aconteceu e a nossa entrada no Tier 4 está chegando brevemente. As pessoas, existem razões, grandes razões, pela qual
Todos precisam comemorar e continuar a orar até a conclusão, quando o início do Start Shotgun para o Tier 4 serão iniciados. Estamos iminentes a qualquer momento e isso está acontecendo. O desenvolvimento final do RV-GCR está chegando, portanto, cada um de nós precisa ser paciente até que chegue nossa vez na sequência de transações financeiras em andamento, agora mesmo que compreende a liberação. As fontes estão confirmando que o início, quando todos os pagamentos de títulos restantes e trocas no T3 pararem, provavelmente será o momento em que os pagadores de títulos acessam pagamentos de 1% e isso acontecerá. Está confirmando que as equipes de segurança do Departamento de Operações e Defesa de RV estão finalmente em um lugar onde acreditam que tem o suficiente para serem capazes de liberar o RV globalmente e RV com segurança. Essa é boa notícia porque é uma razão primária, que o RV está prestes a acontecer, e todos esperamos e oramos para isso. Os provedores de inteligência poderão estar confirmando quando forem lançadas as notificações para T4. Estão confirmando fontes dizendo que na quinta-feira a Europa fez um movimento grande para o lastro em ouro, e o Zimbábue está oficialmente fazendo a mesma coisa com os títulos do Zimbábue, convertendo todos ao dólar lastreado em ouro, e mais 20 protocolos em implantação nacional e global estão ocorrendo. Suas informações são as mesmas, dizendo que o cronograma prevê que os pagadores movam a liquidez globalmente de forma terminal para o início rápido. Reno já está desembolsando fundos, Zurich também, alguns centros em Nova York, e os pagadores estão transferindo a liquidez para as contas em preparação para o início do T4, que será iniciado brevemente ainda em setembro. Todos os países estão prontos para abrir ainda em setembro. O mundo está esperando e o mundo está preparando para mudar dramaticamente. Cada um de vocês é importante nessa parte, nessas mudanças que estão chegando. Deus nos escolheu por uma razão. E vamos criar um mundo melhor para gerações vindouras. Bom, meus irmãos, notícias quentes e notícias boas, né, vindas do lado militar, diante desse processo. Eu espero que as coisas estejam acontecendo de fato, que o nosso bom Deus possa nos agraciar aí um momento de glória nessa terra, antes mesmo do arrebatamento, antes mesmo de nos levar, né? Mas se isso acontecer, dele nos levar, aí sim estaremos diante de uma riqueza muito maior, uma riqueza que o dinheiro não compra de maneira nenhuma, que é a nossa salvação, e morar com Deus no paraíso deve ser, acho que não há palavras para explicar isso. A mente humana não deve ter como conceber tal fato e tal situação, mas enfim, né, meus irmãos, estamos aqui pois somos criaturas de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, então temos que pensar como Ele, e somos dignos de pensar como Deus a partir do momento que estivermos em comunhão com Deus, meus irmãos. Eu acredito que o inimigo age muito na nossa cabeça quando nós nos distanciamos dos verdadeiros princípios que são de Deus, meus irmãos, e principalmente o irmão que para de orar, o irmão que tem o hábito de orar pela manhã, antes de comer, agradecer qualquer coisa, existem pessoas, né, meus irmãos, que estão 24 horas em comunhão com Deus, que são pessoas que estão ali espiritualmente. Isso é uma coisa que você pode adquirir isso, meus irmãos. Você pode adquirir uma maneira de estar 100% em comunhão com Deus, e você vai ver que você não vai conseguir se separar daquilo depois que você conseguir atingir essa etapa da tua espiritualidade. Aquilo vai se fazer necessário. E aquilo que se faz necessário é a presença de Jesus na vida de cada um, meus irmãos. Porque depois que você prova da presença espiritual, da bênção de Deus, do Espírito Santo, você trata aquilo como seu alimento, como tua fonte de vida. Você não vive sem. Eu ouço relatos de alguns irmãos, né, que
participavam do grupo de jovens, né? Agora eu estou um pouco distante, né? Mas eu pretendo voltar aí quando der essa queda um pouco desse vírus miserável, né, gente, que está assolando muito. Mas encontrava jovens, nossa, eu não consigo, quando eu fico um dia sem ir na igreja, eu já fico meio estranho, né? Não parece comigo. E é verdade, as pessoas têm esse pensamento. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito enobrecedor, meus irmãos. Por estar em comunhão com Deus, é certeza de você estar diante de um ser humano de bem, de um ser humano pelo qual vai te passar uma energia boa, uma espiritualidade, uma coisa que você vai ver e vai falar, poxa, que beleza, né? Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de conhecer esse tipo de sentimento que a pessoa pode estar manifestando. E você pode conhecer, meus irmãos, porque o Espírito Santo ainda está aqui na Terra. E ele está aqui à disposição de qualquer ser humano que o busque, meus irmãos. Ele está aqui à disposição de qualquer coração aflito que chegue a ele com um choro, ou com uma lástima, ou com uma dor, ou com uma alegria de agradecimento, de gratidão. Ele está aqui para estar perto de nós, para nos fazer sentir essa mesma energia e saber que Deus é real, que Deus existe e que em breve Ele enviará nosso querido e amado Senhor Jesus para nos buscar junto com os seus anjos. E é isso que eu acredito, meus irmãos. Vamos firmes utilizar dessa energia do Espírito Santo para o enobrecimento do nosso espírito e nossa alma, escrever o nosso nome no livro da vida do nosso Senhor Deus, permitir que ele seja escrito, pois no momento isso é uma questão de escolha de cada um de nós. E quantas pessoas ainda se encontram em cima do muro? Faça essa decisão, meu irmão. Eu te coloco na parede agora. Faça essa decisão e opte pelo lado de Jesus Cristo, de Deus amado, Senhor Jesus e o Espírito Santo. Você não vai se arrepender. E quem sabe um dia não compartilharemos no mesmo lugar, pois a certeza da salvação vem, meus irmãos, e ela é sentida e observada individualmente por cada ser humano de forma espiritual. Eu tenho certeza disso. Meus irmãos, um beijo no coração de cada um. Unidos fazemos a diferença nesse mundo ao infinito e além. E sempre além. Fiquem com Deus, meus amigos. Até mais tarde, né? Vou trazer mais notícias mais tarde. Fiquem de olho aí, vamos observar o que acontece nesse intermédio aí, né? Tudo de bom. Tchau, tchau, meus irmãos.